Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite, ter essa oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre a doutrina, né? Que é tantas informações e cada vez mais aparecem informações para nós, né? Daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente está assimilando, desenvolvendo e transformando dentro de nós. De repente aparece mais uma informação que a gente precisa assimilar novamente. E é por isso que a gente vem aqui, né? Trazer alguma coisa, conversar sobre a doutrina, que é importante. Relembrar algumas coisas que a gente já tem guardado dentro de nós, que de vez em quando a gente esquece de usar no nosso dia a dia. E hoje eu trouxe um assunto. Então eu vim daí atrás, está conseguindo? Tá bom. Eu trouxe um assunto que talvez a gente vai refletir bastante daqui para frente, ou então quando lembrar, sobre disciplina e arrependimento, né? É muito difícil a gente é muito teimoso, muito orgulhoso, tem coisas que a gente escuta e logo em seguida responde, né? Então eu começo assim com uma frase, né? Escolha é simplesmente escolha. A dor da disciplina ou a dor do arrependimento? Porque as duas, quando a gente atua, quando a gente põe em prática no nosso dia a dia, a gente sente uma dor moral, uma dor interna, uma dor na alma, né? Por quê? Porque as nossas escolhas, seja através do arrependimento, que é aquilo que a gente fez de errado, passa-se o tempo, né? Aí, de repente, a gente vê que não foi a melhor escolha que tivemos. Aí vem o arrependimento. E aí vem a dor do arrependimento, porque tem as consequências. E essa consequência, muitas das vezes, demora depois para a gente redimir. Aí quando a gente usa a disciplina, vem a transformação interna, né? Vem ao aprender a dizer não para certas coisas, vem ao aprender a deixar as coisas, prazeres mundanos ou prazeres da terra, em segundo plano. Vem aquela vontade de fazer alguma coisa e a gente tem que ter disciplina. Aí é uma dor de transformação. Então, um exemplo de Chico Xavier, que quando a primeira vez que Emmanuel, né, temos falado assim, veio conversar com ele e falar sobre a missão, que ele precisava ser feito junto com Emmanuel, ele perguntou para ele se ele estava preparado para fazer o que estava planejado e programado nessa reencarnação dele. E ele responde assim: se eu tiver o amparo, se eles não me desampararem, eu acho que eu estou pronto. Aí Emmanuel fala assim para ele: você está pronto para as 3 regras que existem para que você possa concluir o seu trabalho aqui na Terra comigo? Eu falei assim: eu acho que estou. Então, quais são as 3 regras? Porque ele não falou. E aí Chico Xavier pergunta: a primeira regra é disciplina. E ele parou. Aí Chico falou assim: qual é a segunda regra? Disciplina também. E ele continua. E a terceira? Disciplina. Quando Emmanuel falou tudo isso para ele, para que a primeira vez que eles conversaram, olha como foi apresentado um ao outro. E ele agarrou essa oportunidade e essa missão que ele já veio programado na trajetória dele. E se vocês pensarem na vida do Chico Xavier, quanta disciplina ele teve. De poder fazer o trabalho que ele fez, de poder passar pelas situações sem revidar. E uma coisa também importante que ele traz de informação, como ele cuidou de todos os seres, como ele tratou de todos os seres vivos na Terra. Isso, quando eu falo de todos os seres vivos na Terra, não só os seres humanos, a natureza, os animais, os insetos, tem histórias grandes falando sobre eles.
E aí essa trajetória dele, quanta importância teve para cada um de nós, o resultado, o que ele plantou, o que ele colheu, e que tudo que ele deixou aqui na Terra, a gente ainda está colhendo de informações, são mais de 400, quase 500 e poucos livros que ele deixou para a gente. Estou dando ele como exemplo porque é uma figura mais recente, né, de informações que a gente tem dele. E é importante a gente trazer isso para a nossa vida. É importante a gente usar melhor o nosso livre-arbítrio com as nossas escolhas. As nossas escolhas, elas vão refletir não só agora, no presente, mas vão refletir no futuro. Tem uma coisa importante que a gente não se atenta a fazer. Todas as nossas escolhas são plantações em ação e reação. A ação é no presente, quase no momento, mas a reação ela pode vir logo ou demorado. E conforme as nossas escolhas, as nossas ações, elas podem interferir até na próxima reencarnação. Dependendo do que a gente fizer, da intensidade que fizemos do lado mais negativo ou das nossas escolhas, interferem em nossas reencarnações futuras. Por exemplo, estamos passando agora um planeta de regeneração. Então, as nossas escolhas, nesse momento, é muito mais importante, talvez, do que as anteriores. Porque agora nós estamos tendo as últimas oportunidades de poder melhorar, poder crescer, de poder fazer o melhor, não só para os próximos, mas para nós mesmos. De poder aprender a nos amar e amar o próximo. De poder aprender a fazer a caridade sem querer algo em troca. De poder aprender a fazer a caridade sem nenhum julgamento se alguém merece, se alguém não merece. Não é problema nosso se aquele usa aquilo que a gente doou de uma outra forma. Poder aprender aquilo que a gente doou, de alguma forma, que ela possa fazer o que quiser com aquilo. Sei que muitas das vezes a gente doa, principalmente das famílias, né? A gente deu uma mesa, deu cadeiras, e a pessoa de repente doou para outra. Aí você vai e cobra dela. Até um presente de aniversário você está usando. O que você fez? Não é mais seu. É dela, é o desapego que a gente precisa aprender também. Então, disciplina e arrependimento é isso. É melhores escolhas, é trazer para dentro de nós o aprendizado de desapego, de amor, de indulgência, de tudo que é importante para nós e enxergarmos que para o outro também é importante. De que tudo que Deus dá para o outro, dá para mim também e vice-versa. Porque eu mereço da mesma forma que o outro merece. Igual, não tem acima, não tem embaixo. Porque todos foram criados da mesma forma por Deus, simples e ignorantes. Nessa trajetória do simples e ignorante, nós tivemos, né? Conforme a trajetória até chegar ao ser humano, nós tivemos o quê? O aprendizado e as experiências até chegar no estágio que estamos nesse momento. Isso é que trouxe da forma que conhecemos, que aprendemos, que enxergamos tudo em nossa vida. O quanto é importante a gente aprender a ser mais disciplinado nas leis de Deus, ser mais disciplinado na parte principalmente moral, que é o que a gente veio neste momento aprender. Trazer para dentro de nós esse equilíbrio entre a inteligência, entre a moral e entre as escolhas através do livre-arbítrio. Aí eu falo assim, estou falando tudo isso, caramba, é muita coisa, né? Não é muita coisa, porque já tivemos todas essas oportunidades, uma cada uma no passado, e a gente não aproveitou. Estamos de novo aqui, tendo uma nova oportunidade. Vou repetir uma coisa que eu já disse em outras palestras, talvez
eu já disse numa outra anterior que eu já vi, mas lá no plano espiritual, estão todos tendo oportunidades de reencarnar, e aqueles, pela última vez nesse planeta, até que possam se melhorar e ter condições de poder reencarnar novamente aqui, num planeta já melhorado com regeneração. Aqueles que não acontece, eles vão para um outro lugar. O nosso planeta é o segundo na escala, o penúltimo na escala de evolução. Antes de nós vem o primitivo, depois é nós. Olha quanto a gente precisa crescer. E a gente está nesse estágio. Lá no plano espiritual tem o triplo de pessoas, de espíritos, vamos falar assim, no plano maior, esperando para reencarnar das pessoas que já estão aqui no planeta. Olha quanta gente, quanto espírito, esperando uma oportunidade que nós já estamos aqui e já tivemos. Por que não aproveitar? Por que não crescer agora? Não vamos deixar para depois. Por que não melhorar nossa disciplina, ser mais disciplinado? Conosco mesmo, principalmente. O que precisamos melhorar? O que precisamos deixar de lado? Isso já não serve mais para a gente. O que precisa ser feito para que podermos crescer? Eu posso dizer uma coisa, que para mim, eu acho o fundamental, instruir-se, saber como fazer. Vai errar, porque ainda somos imperfeitos, vamos errar. Mas vamos errar de uma forma mais consciente, melhorando as nossas escolhas e aprendendo com os nossos erros. E às vezes falta construção, nem aprender com erro a gente consegue aprender e erra de novo igual. Então é importante cada um de nós refletirmos como está a nossa vida, como você está nesse momento. Se nós vemos aqui para melhorar problemas mais recentes, importantes também, porque a gente não pode melhorar daqui para frente o nosso futuro? Por que a gente não pode conquistar, ter méritos, para que numa próxima, ou mesmo nessa, que a gente ainda pode nessa melhorar e redimir coisas que estavam no passado ou que ainda fizemos nesse? Por que na programação, se teríamos que perder 2 braços, se a gente tiver disciplina e melhorar a nossa conduta moral, a gente só perde um dedo? Porque a gente aprendeu. A gente passa por situações porque ainda não tivemos o aprendizado necessário. E cada situação, se não aprendemos com aquela, vai vir uma outra um pouquinho mais forte para chamar nossa atenção daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acha que é certo. E se dentro de nós ouvirmos Deus, né? Ele está dentro de nós. E como ele se manifesta dentro de nós? Alguém sabe? Deus colocou uma coisa que ele fala com a gente, que se chama consciência. Essa consciência, ela sempre, ou na maioria das vezes, ela está mais correta do que nós. Porque é a forma que Deus nos mostrou de pôr para fora aquilo que ele já colocou quando criou cada um de nós. Simples e ignorante, mas com todas as informações necessárias. Mas infelizmente, ou felizmente, eu acho que é felizmente, a gente não consegue usá-las porque precisamos pôr em prática. E quando a gente põe em prática, a gente acerta, a gente erra. Cada vez que a gente acerta e erra, melhor vamos crescer. E quando a gente tem uma escolha para usar o livre-arbítrio, o que vai acontecer? Essa consciência, essa vozinha anterior vai dizer: você se escolher esse caminho não vai ser legal. Mas, como a gente ainda é teimoso, a gente às vezes não escuta essa voz, escolhe o caminho que acha mais fácil, que vai dar menos trabalho, até acabamos errando novamente. Às vezes o caminho pode ser um pouco mais trabalhoso,
Porque é importante a gente também entender que quando a gente tem um esforço de coração, de vontade, e querer melhorar, não é fácil. Vamos passar por situações e ter responsabilidades importantes dentro de nós. E nessas responsabilidades é que a gente consegue, de alguma forma, entender o que realmente viemos fazer aqui na Terra. O que realmente é o nosso propósito, o que realmente é trabalhar na seara de Jesus. É importante a gente ter todo esse entendimento dentro de nós. Porque, veja bem, se a gente entender melhor uma coisa bem simples, aqui, no centro, por exemplo, quantos voluntários, porque aqui é tudo voluntário, não ganha nada, mas eles estão pensando em quê? Em melhorar, em ajudar o próximo, em se dispor do que ele tem de melhor, para que o próximo possa receber aquilo que ele tem de melhor, junto com o amparo da espiritualidade, junto com o amparo da equipe espiritual que se faz presente aqui. Não é verdade? E vocês, todos nós, vemos aqui buscando ajuda, cada um nas suas necessidades. Já pensou se eles não estivessem aqui, como vocês iriam fazer? E qual é a parte de vocês depois que ficar bem? Qual é a parte de cada um de nós quando saímos daqui? É só vir, receber o passe e simplesmente sair melhorado? E amanhã, ou logo em seguida, qualquer coisa negativa que acontecer já muda toda a sua vibração? Não é assim, a gente tem que buscar melhor para manter essa ajuda do plano espiritual, porque eles não vão nos carregar no colo, eles vão estar ao nosso lado. E quem vai fazer toda a mudança é cada um de nós em nossa própria vida. Respeito ao livre-arbítrio de cada um. A espiritualidade faz isso. Ela não interfere na nossa vida se nós não quisermos de alguma forma. Ela nos intui, ela nos ampara, ela tenta de todas as formas mudar o nosso pensamento, nossa conduta, nossa palavra, até às vezes, que nem eu falei, pela dor e o arrependimento, pela culpa, né, que ele nos traz. Mas quem vai escolher o próximo passo é cada um de nós, porque as coisas boas e as coisas ruins, nós é que vamos receber, não é o povo. Por isso que a gente não deve colocar culpa em ninguém das coisas que acontecem conosco. Quem plantou vai colher. E às vezes o arrependimento vem no meio. Às vezes não, quase sempre. Olha uma coisa aqui que eu acho legal para a gente. Já falei bastante. Já a parte do terminar, né? São algumas palavras, gente, que eu busquei, que eu achei importante em sites espíritas, e eu juntei aqui, para que a gente nunca se arrependa de coisas que a gente deixa de fazer ou fazer, para não vir um arrependimento de alguma forma. Então fala assim: nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequena observação. Quem consegue escutar 100 coisas sem falar alguma coisa? Por que isso? O silêncio, muitas das vezes, precisa ser usado em certas situações. Para que provar que você está com a verdade? Para que discutir com aquele se ele não vai entender? Porque cada um no seu grau de entendimento é aquilo que ele está enxergando. Eu preciso ter indulgência, eu preciso ter paciência. Da mesma forma que quando for a minha história, eu também queira isso. Olhar com amor. O silêncio é muito importante em muitas das coisas. Porque quanto menos você falar em certas situações, você vai simplesmente impactar mais do que se você realmente falasse na mesma altura que o outro. Porque aí você começa a se
igualar a Ele. Automaticamente acontece isso. Vocês, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, não vamos julgar ninguém mais, né? Não julga. Se ele fez errado, o que está plantando? Ação e reação. Isso é disciplina. A gente precisa estudar, né? Aprender a ser disciplinado. E é muito difícil disciplinar o pensamento. As palavras, às vezes, a gente pode até deixar de falar, mas o pensamento é muito maior. E uma informação, e lá no plano espiritual não precisa falar, o pensamento a gente conversa. Então você está bem claro lá no plano espiritual. Né? Então vamos exercitar desde já o pensamento para quando chegar lá a gente saber usar ele melhor. De calar a explosão de cólera. Quem fica nervoso consegue na hora calar e falar nada. Ixi, que coisa difícil. Mas é disciplina, precisamos trazer isso na nossa vida. Tudo com raiva, tudo com ódio, com pensamento negativo. Acontece muitas coisas. Uma delas vem o arrependimento da gente dizer coisas que não queria dizer por outro em momentos de cólera. E aí depois se arrepende de ter falado. E aí ele diz, é porque eu estava nervoso, eu não queria falar isso. Mas falou. Teve mais jeito. Aí se arrepende, né? Isso é disciplina, de tentar manter a nossa energia, o equilíbrio numa coisa melhor. Falo mais ele no exemplo. Jesus e Chico Xavier, quando a gente viu eles nervosos de alguma forma? Não tem informações, pelo menos eu não sei. Quando eles estavam em cólera, eles podiam fazer muita coisa. Não é verdade? Então, não é impossível. É difícil, mas não é impossível. E a gente precisa chegar. Quando Jesus, as informações do plano espiritual, diz, veio aqui na Terra, e foi o espírito mais evoluído que apareceu, ele já tinha 15 bilhões de anos, o espírito dele, naquela época. Para chegar perto, dependendo das nossas escolhas, de 15 bilhões de anos, onde ele estava, onde estará Jesus nessa época quando a gente chegar? E quanto a gente ainda tem que caminhar na trajetória de evolução espiritual? Muita coisa para a gente pensar, né? Vamos lá receber o passe, né? Vamos lá sair melhor. Daqui a pouco, escutar isso é complicado, né? Complicou a vida. Eu compliquei ainda mais. A minha é de vocês. Porque eu estou passando essa informação. Eu tenho que, pelo menos, tentar fazer tudo isso que eu estou dizendo, mas aumentei a responsabilidade de vocês. Porque agora vocês já estão sabendo. Não tem como falar, eu não sabia. Né? Agora não tem mais desculpa. Daqui para frente tem que refletir melhor. Tem que tomar conta dos nossos atos, dos nossos sentimentos, né? Porque isso vai precisar melhorar mesmo. Isso não vai fugir ninguém. Essa melhora, e quanto mais cedo a gente começar, mais cedo a gente já fica mais evoluído ainda. Em condições de quê? De receber mais oportunidades, ter mais méritos e ajudar o próximo melhor do que a gente está nesse momento. Porque é importante a gente saber que essa reencarnação, estamos agora, é a melhor que já tivemos. Imagine as outras, no passado. Porque a gente está melhor do que no passado. A gente aprendeu um pouco mais no passado. Estamos trazendo todas as experiências de acertos e erros para essa. E tudo que a gente fizer aqui, a gente vai levar para a próxima, que vai ser a melhor. Deus é tão bom que quando a gente não consegue evoluir o suficiente, não ter o mérito de voltar no mesmo planeta melhorado, Ele manda a gente para um planeta inferior, que no nosso caso seria o primitivo. Mas Ele manda com todas as informações e aprendizado que já tivemos. Se a gente vai encontrar um povo, um grupo de pessoas inferiores,
vamos dizer assim, entre aspas, né? Qual seria o nosso papel lá? Seria como os profetas, seria como uma pessoa que tem as intuições e um contato melhor com a espiritualidade, porque a gente está nesse estágio. Não é porque a gente está no planeta inferior que a gente está inferior. A gente está numa missão diferente, de impulsionar aquele povo. Viu? Que importância que a gente vê. Isso é castigo? Não é. É uma oportunidade. Como veio o povo dos capelinos, veio aqui nos auxiliar. Por que veio? É o mesmo caso que nós. Porque nós estávamos evoluídos e estamos, né, na inteligência. Mas a moral não acompanhou. Porque a inteligência, ela não para, ela evolui. Mas a moral pode ficar estacionada por algum tempo. Ela não acompanha a inteligência. E a inteligência acompanha nossos sentimentos, bons e ruins. Se a gente for inteligente para o lado mal, a gente vai fazer muito mal com inteligência. E quando a gente for para o lado bem, vai fazer muito bem com inteligência. Mas a moral, ela vai se interferir, conforme vamos evoluindo, no bem. Não existe moral ruim. Existem coisas feitas através da moral que se tornam ruins. Quando a gente se conscientiza que a moral para o bem, a moral, o amor, toda a parte moral de não fazer mais coisas ruins em lugares ruins, seja o que for, a nossa inteligência ela vai ser mais produtiva e aí é que a gente evolui. Porque os nossos sentimentos que nos atrapalham vai dar condições a cada um de nós de gerir, a compreender, a aceitar, porque precisamos aceitar os nossos defeitos, primeiramente no que exigimos de um do outro. Olha quanta coisa. E assim eu vou terminando, né? Tinha muito mais, né? Tem um montão de lista aqui, mas não dá para a gente falar tudo isso, porque a gente também tem que ter disciplina e todo horário é importante a gente ter regras e tudo mais, que a gente ainda continua assim, através de regras, seja boas ou ruins, mas a gente precisa seguir isso. Espero que eu tenha passado alguma coisa boa para vocês. Espero que vocês tenham um término de semana de muita harmonia, de muita paz. Espero que vocês reflitam um pouquinho mais do que a gente conversou na noite de hoje. Espero que vocês tenham mais condições de melhorar e melhores escolhas na vida de vocês. Obrigado pela paciência, obrigado por me escutar. Até a próxima.